Olá, bom dia! Oi, Marcelo, Simone. Oi, Simone. Tatiane Amorim está aí. Olá, meninas. Sabia que vocês do Auxílio do Pai estariam aqui pontualmente? Oi, Regi. Como vocês estão? Ele que também tá aí. Bom dia. Bom dia, não. Boa noite. Boa noite para quem tá aqui no Japão. Bom dia para quem tá aí no Brasil. Por favor, me avise se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se o áudio está bom. Hoje eu tenho uma convidada muitíssimo especial, né? Creio que todos vocês já conhecem ela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá ótimo? Ok, perfeito, obrigada. Ok, perfeito. É a gangue reunida, é a gangue das mães, das esposas. Espera ela responder. Então tá. Que bom ter vocês aqui. Ah, a Tatiane tá aí. Olá, bom dia! Muito bem-vinda, Tatiane. Bom dia, Cássia. Tá dando para me ouvir bem? Perfeitamente. Tô ouvindo bem. Estão ouvindo bem, meninas? Avisem aí se o áudio dela tá bom. Pra mim tá bom. Meu bebê tá bem, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Tati, É um menino, né? É um menino. é um menino. Descobrimos Ai, há que legal. pouco tempo, faz 2 semanas que a gente descobriu, demorou pra ver. É um menino. Menino geralmente é mais rápido, né? Quando demora assim, a gente fica achando que é menina, né? Eu Mas achei. Eu senti assim, falei, nossa, acho que é um menino, mas ele demorou pra ver. Eu falei, nossa, será que é uma menina? Eu falei, não, eu sabia, era um menino. Mãe sabe das coisas. Bom, deixa eu começar, porque hoje eu acho que o papo vai render bastante, né? Primeiramente, Tatiane, seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram. Eu não convido muitas pessoas, geralmente eu tô aí pra fora, né? Mas para convidar, tem que convidar alguém muito especial. E você é uma pessoa muito especial, né? E deixa eu puxar um saco aqui da Tatiane, que ela merece. Então, Ô, você que gente. está aqui me assistindo, né? Sabe, foi o que eu escrevi lá no post, né? Assim, muitas mulheres vêm até mim, né, Tatiana, agradecer pelo testemunho, pelos ensinamentos. E eu falei com a Tatiane, né, enquanto eu convidava ela para fazer a live comigo. Antes do auxílio no parto, eu não era nada, né? Assim, a minha filha mais velha, ela tem 4 anos, né? Então, é mais ou menos a idade do grupo, né? Assim, 4, 5 anos que eu O acho que grupo foi tem ali. 5 anos, 5 anos e pouco, Então era isso, eu tava 5 anos grávida e meio. e eu acho que foi a Nina que me adicionou ali e eu entrei naquilo, nem sabia como que era e eu vi, comecei a ver as partilhas, as conversas e aquilo realmente foi um renascer pra mim, né? Uma grande providência divina. Porque eu tava com a minha primeira filha chegando e tinha tantas mulheres lá assim, que me inspiraram, né, que mostraram para mim existe uma outra realidade, né? Existem mulheres que caminham felizes, né? Apesar de todas as cruzes, caminham felizes. Então eu agradeço muito, sempre, sempre serei muito grata, Tati, por você, pelo grupo, por todas as meninas que estão ali, né? Preciso agradecer porque acho que é o meu dever falar o quanto que esse grupo é bom, né? Ele tá ali ainda, né? Caminhando, né? Formando mulheres, né? A Tatiana falou, esse grupo me salvou de mim mesma. E, nossa, me salvou também. Passei horas lendo as coisas que tinha ali, né? A live da Tatiana, passei mesmo conversando e aprendendo, né? Isso que nós temos que fazer. Se a minha mãe, se as minhas tias não puderam me ensinar, graças a Deus, hoje há internet, onde eu posso encontrar mulheres fortes que me ensinam. Então, saiba que é uma honra para mim, de verdade, te receber aqui, tá, Tati? Assim, fico muito, muito feliz mesmo. E eu sei que você tem muito a trazer pra gente. Se você quiser se apresentar um pouquinho, assim, fique à vontade. Antes de tudo, bom dia, né, Cássia? Novamente, bom dia, pessoal. Assim, a Cássia compartilhando aí do grupo Auxílio no Parto, eu vejo que o grupo ele foi algo assim muito de Deus, sabe? Foi Deus quem quis fazer esse grupo. Eu nunca atribuo a questão do grupo a mim, Uhum. porque eu fui só mais ou menos a que teve a ideia da página e começou naquilo. Depois a gente fez o grupo, mas ele foi caminhando por si só.
meio que com as próprias pernas, né? Então, assim, não existe assim foi graças a fulana, não, foi todo um conjunto, foi toda uma equipe de muitas mulheres, muita gente querendo buscar algo mais, muitas partilhas, né? Muita vontade de lutar. Então, isso foi o que moveu, né, o grupo a fazer amadurecer tantas mulheres, né, como você, como tantas outras que falam, a mim mesma. Uhum. Como eu era administradora do grupo com as outras, então muitas dúvidas vinham. Então a gente tem que estudar, tem que meter a cara nos livros, estudar, ir atrás e ver o que é o real que fala mesmo. E aí a gente acaba também aprendendo também, porque a gente não vai ensinar o errado para o outro, né? Então você tem que buscar, aprende você e aprende o outro. Então, assim, e isso te dá também aquela questão de força interior, né? Se eu sou inspiração para alguém, é claro que eu vou ter que me doar mais, que buscar mais, que, né, me rasgar mais. Por quê? Porque alguém olha para mim, alguém busca ser como eu sou. E se eu for uma farsa, isso não dá certo, né? Por isso que a gente precisa também buscar primeiramente o amadurecimento de nós mesmas, né? E foi isso, eu acho, que o Auxílio Parto fez com todas nós. Não só com as novatas que entraram, que entram hoje, mas com as antigas também. Ele tira a gente aquele conforto, aquele comodismo e faz a gente ir atrás de águas mais profundas, né? Uhum, exatamente. E ao mesmo tempo, assim, é muito real, é muito humano, né? Porque ali a gente vê as mulheres, né, com mais de um filho, né? Com um quarto filho ainda pedindo ajuda, ainda com dúvidas, e é uma dor real que traz para o grupo. E a gente se encontra muito ali, fala, nossa, eu não sou a única, né? Eu não estou sozinha. E aquilo para mim foi assim, ainda é, né? Eu não respondo mesmo lá, mas eu leio sempre as coisas que falava e continua esse acalento, né, de mãe para mãe, de um lugar, um ponto, né, de refúgio. Hoje eu sei do que você fala quando alguém pergunta algo para mim, né? Hoje eu faço esse trabalho no Instagram e eu não posso realmente viver uma farsa, eu não posso falar o que eu quero falar, né? Às vezes eu tenho que ter que engolir algumas coisas assim, porque essa pessoa precisa de ajuda e ela tá pedindo a minha, uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, um fruto vai gerando outro, né? Eu ia falar, perguntarem para mim, eu sou fruto do auxílio no parto, né? Eu sou fruto daquelas mulheres que se reuniram ali no começo. Todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo sabe, fala assim como se fosse amiga, né? E a Tati, como que tá? Fulano tá grávida, fulano ganhou nenê, né? Eu as considero realmente as minhas amigas online, as pessoas que me ajudaram a caminhar quando eu mais precisava. Bom, é isso, gente, né? É fazer um agradecimento e lembrar vocês que existe um lugar nessa internet que é muito bom, que está cheio de mulheres virtuosas, né? Hoje, o nosso tema, eu falei, chamei a Tati para falar sobre a abertura à vida, né? Sobre a família numerosa, porque ela tem propriedade para falar disso, né? Não penso assim em muitas outras mulheres que poderiam falar sobre isso. Por dois motivos. Um, porque ela realmente está formando uma família numerosa hoje em dia, né? A gente acha que às vezes família numerosa é três, quatro filhos, mas não é. Para mim é mais, né? Sempre tem alguns. Chegando no décimo, aí tá bom, temos uma família numerosa. E a Tati é a mulher que está na internet mostrando a vida real dela e que não esbanja dinheiro na internet. De verdade, né? Essa é a vida real. Ela vive a vida real dela, né? Com o marido dela, estão lutando, estão fazendo os trabalhos, né? Ele vai para fora e ela fica em casa. E é uma vida real de mãe que tá lutando, que acorda de manhã. E a gente precisa entender isso. Sabe por quê, Tati? Porque muitas mulheres vêm até mim e falam assim, Cássia, você fala de abertura à vida porque você não é pobre. Se você soubesse o que eu passo, você não seria assim. Né? É claro que é uma ferida, né? É uma dor da pessoa, mas muitas pessoas não entendem esse ponto, né? De que a obediência a Deus, ela não se faz conforme o salário, né? Senão eu fico pensando. Então Deus espera a obediência somente daqueles que já estão bem, né? Só os ricos terão muitos filhos, né? Só quem não tem dificuldade poderá seguir num caminho de santidade. E é evidentemente que é o contrário, né? Se dos humildes pertence o céu, é quem mais sofre, quem mais deve se apegar a Deus, não ao contrário, né? Só quem tem pode seguir o que Deus pede. Né? Eu moro no Japão há muitos anos, mais da metade da minha vida. E eu vou contar um pouquinho, né? Depois a Tati vai contar a história dela. E é o seguinte, por que que a gente veio pro Japão? Porque a gente não tinha mais nada no Brasil. Era assim, era o último fôlego, o último suspiro, né? Os meus pais falaram, essa é a última esperança.
Se a gente não sai daqui agora, o que será de nós, né? Nós passaremos fome, talvez, né? Talvez estava quase passando fome mesmo, né? Às vezes a gente comia as coisas que tinha ali no quintal. Os meus amigos de escola lembram, né? Às vezes não tinha nem um tênis por ano, né? Uma calça por ano. E assim, muito, de tudo passei vontade mesmo, né? Assim, de comida, né? Faltou tudo. Tudo em algum momento faltou. E tava extremo. Ele falou assim: vamos dar um passo, vamos lá para trabalhar. E foi por isso que a gente veio. Esse é o único motivo. A gente não queria sair da nossa terra, né? Ninguém quer sair de onde a gente nasce, né? Então foi um momento sofrido. Então nós viemos para cá. Isso já há mais de 14 anos. E aqui nós trabalhamos, aqui eu aprendi a trabalhar, né? Comecei com 15 anos trabalhando em fábrica, é uma vida pesada, uma vida puxada. E estamos aqui seguindo, e aos pouquinhos, né? Eu fui entendendo que a gente não veio assim, não era só um último suspiro, mas era a própria providência divina. Porque aqui eu me converti, né? Aqui eu conheci a Deus. Aí talvez tivesse conhecido, mas o plano dele estava aqui, né? Aqui eu conheci meu marido, aqui eu formei minha família, e de longe eu faço o meu trabalho. As pessoas têm a visão assim muito simples, né, das coisas. Pega esse ponto da história. Agora ela tem uma família, tem uma casa e 4 filhos, então por isso que ela fala disso. Mas existe todo um caminho, né, até aqui. E hoje eu lembro da minha infância e não tem como eu pensar o seguinte: que pena que eu fui pobre, que triste que eu fui pobre, sabe assim? É evidente que a pobreza ela traz dificuldades, né? A gente passava dificuldade, passava vergonha às vezes, né? Isso fere a gente. Meus pais passavam vergonha, né? Mas, como diz o Padre Paulo, graças a Deus eu vim em meia pobreza. Porque eu estou aqui, né? Assim, ele pergunta, né? Eu nunca vou me esquecer disso. O que que você prefere, né? Passar uma vida miserável aqui, sofrer, negócio barca de aleijado, e um dia poder ir para o céu ou nunca ter existido. Eu não posso escolher nunca ter existido, porque eu sei o que, que me espera, né? Depois, lá no céu, compensa tudo que eu passei aqui, né? Tudo, 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 tudo. E a infelicidade não está na pobreza, do mesmo modo que a felicidade não está na riqueza, né? Porque a felicidade não pode ser possuída, porque nós nos deixamos possuir por ela, né? Não é um meio qual nós decidimos viver, é algo que nós damos a nossa vida, né? Eu sempre falo para as pessoas tristes, animadas, a felicidade tem um rosto e tem um nome, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu encontrei, e talvez se eu não tivesse passado por aquele caminho de pobreza, eu não tivesse encontrado, né? Eu precisei vir em minha pobreza, passar tudo aquilo para que eu pudesse estar aqui hoje um dia, voltasse para Deus. Aí quando eu falo, a gente precisa ser obediente a Deus, né? Não evitemos os nossos filhos, né? Sejamos confiantes, né? Demos o passo. Você escreveu uma vez sobre isso, acho que você foi uma das primeiras mais que eu escrevi, que eu li, que escreveu. Nós damos o passo e depois Deus põe o chão, né? É assim que funciona, né? E se nós não estamos dispostos a viver da providência divina, ela não virá, não virá. Nós, né, casamos aqui com pouquinha coisa, tanto que é o casamento que a minha mãe queria, falando, vamos casar, então eu saí com o meu salário do bolso, nós fomos nos casar. E do terceiro filho em diante a coisa melhorou. Né? Hoje eu estou esperando um quarto tranquila, graças a Deus. Né? Realmente eu posso fazer o meu enxoval. Né? Marido se sacrifica, nós estamos aqui. Para assim, nós somos fiéis a Deus porque agora nós temos um salário melhor. Não, nós somos fiéis a Deus porque não há outro caminho. Né? É simples assim. Que nós colocamos às vezes um preço na vida dos nossos filhos. Você fala, se eu tivesse um dinheiro a mais, poderia vir. Mas esse filho não tem um valor em dinheiro, né? O valor dele ele é eterno, né? Ele ultrapassa essa vida, ele transcende a própria morte. Então, é isso quanto vale um filho. Então, nós podemos voltar a resgatar isso, né? Da mãe. Por isso que eu foco muito na mãe. Mãe, o valor que você tem, mulher, de criar essa alma para Deus é inestimável, né? Então, isso é um pouquinho do que eu passei, assim, para que as pessoas às vezes não se iludam, né? Pensando que só eu falo de abertura à vida. Não. E por isso que eu trouxe a Tati, porque eu sei que a Tati passa os perrengues dela e não é vergonha nenhuma, né? Passar os perrengues dela. E ela expõe isso pra gente, fala, eu tô lutando, tô precisando. Elas e as minhas administradoras lá do grupo, muitas, olha, esse mês a gente vai passar assim, exprimido, mas nunca desesperado, nunca triste, nunca desesperançoso. Né? Então, Tati, se você quiser contar um pouquinho.
pra gente. Eu sei que vai vir muita coisa boa e eu vou ficar aqui quietinha ouvindo. Vou contar. Assim, eu partilho muito sobre questão da realidade da vida mesmo, porque tem muita gente que acha porque a gente se expõe no Instagram, porque a gente está aqui, porque a gente não fica fazendo da nossa vida um reality show. As pessoas acham, têm a tendência a achar que a gente não, é porque ela tem uma vida melhorzinha. A vida dela é boa, olha aí. Alegria. Ela nem, ela nem tem que contar moeda no final do mês para poder comprar pão. E assim, do lado de cá da câmera, do lado de cá do celular, só eu sei o que estou passando, só eu sei o que é um filho adoecer e você não ter muitas vezes o dinheiro para comprar aquele remédio. E assim, tanto eu como meu marido, foi assim desde que a gente casou. Uhum. Nós casamos como vocês, não tinha. A gente teve dinheiro para comprar os móveis, não teve festa, não teve nada, e casamos. Então, assim, nos primeiros meses de casamento, eu acho que na época era R$ 150 que a gente tinha para passar o mês. Era como se fosse hoje 500, digamos, com esse tanto de gente. Então, assim, pagava-se mal as contas, comprava arroz e feijão, uma coisinha ali, e pronto, e vai buscando. O erro das pessoas, Cássia, é porque, assim, geralmente, quando vai vindo os filhos, eles te dão uma responsabilidade maior. E cada filho que vem, você sabe que a responsabilidade, ela aumenta. Então, isso faz o pai e a mãe correr atrás. Tem que correr atrás. Em geral, quando as coisas vão andando, tempo de casamento, as coisas tendem a melhorar. Isso acontece com a maioria das pessoas, financeiramente um pouco. Então, assim, acaba melhorando. Então, às vezes, pega uma família aí que já está construída, com 10, 12 anos de casado, onde já ralaram bastante, e pega aquela parte da vida e fala assim, ah, é fácil para você porque você tem dinheiro, mas não sabe o quanto que foi para chegar até ali, né? E aí eu costumo falar assim, para a gente ainda não chegou essa estabilidade. Aqui não existe estabilidade. Existe instabilidade, mas em Deus, Uhum. né? Uma coisa que eu e o Walter, a gente aprendeu muito com a terceira filha, sabe? Quando a Catarina veio, foi uma época que a situação financeira da gente estava bem, assim, difícil mesmo. A gente tinha dinheiro para pagar o aluguel, a água e a luz. E mais nada. Então, assim, não tinha dinheiro, às vezes, para comprar fruta, não tinha dinheiro para comprar leite, não tinha dinheiro, às vezes eu via o feijão acabando. E eu lembro que nas minhas orações, eu sempre pedi a Deus para me dar a graça da criatividade. Sabe o que é a graça da criatividade? É quando você olha na despensa e já não tem quase mais nada, e você tem que fazer um almoço que seja saboroso para as crianças, para elas gostarem. E eu falo isso com a voz meio embargando, porque eu sei que Deus ouve minhas orações. Das comidas que eu já fiz para os meus filhos, as que eles mais gostaram foi nos momentos de maiores dificuldades, que foi aquela hora que eu juntei uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, Uhum. misturei, fiz aquele mexido. E aí eles comem com aquela boca maravilhosa, dizendo, nossa, mamãe, mas essa comida tá tão gostosa. E assim, aquilo enche meu coração falando assim, isso é Deus fazendo a parte dele aqui. Que eu, por mim mesma, não conseguiria fazer uma comida gostosa com aquelas coisas. Temperado com Então, amor. assim, isso. Então, assim, as dificuldades aqui em casa, elas existem até hoje. Então, assim, até hoje a gente não sabe como é que vai ser o mês que vem. Nós demos um passo na fé, que foi o meu marido largar o trabalho, o emprego, né? Para viver de pintura e viver de arte. E você deve entender que no Brasil viver de arte sacra, não é uma coisa muito fácil. As pessoas pensam que tem a tendência a pensar que Michelangelo tinha muito dinheiro, né? Porque ele pintava muito bem. Na verdade, morreu foi pobre, né? Então, assim, então, assim arte é uma coisa, uma faca de dois gumes aqui, né? Tem gente que vai conseguir prosperar muito
E tem gente que vai ficar o tempo todo ali tentando e tentando e tentando. E como o trabalho do meu esposo é um trabalho mais específico, né, com Uhum. a iconografia, e isso ele leva como vocação, como missão, nós sabemos que talvez uma vida mais abastada, mais tranquila, nunca virá para a gente. E Uhum. isso nunca foi um problema. Não é um problema para a gente, sabe? Tanto é que os nossos sonhos, meu e dele, são sonhos. Se uma pessoa às vezes olha, são sonhos pequenos. Ah, o que a gente sonha? Um lotezinho maior para plantar umas couves, uns feijão, criar umas galinhas. Essas coisas que a gente pensa e criar nossos filhos em paz. E ele Uhum. poder pintar em paz, e eu poder ensinar as crianças, né, os valores dentro de casa. E depois nossos filhos crescer e eu providenciar um fogão a lenha e cozinhar para eles quando eu estiver velha. Esse é o meu sonho, digamos, o que a gente pensa aqui em casa. Não temos grandes é, é, sonhos financeiros, com uma casa grande, com muitos quartos, não sei o que. Não, a gente sabe que às vezes isso pode não vir, Sim. né? Pela nossa condição e tudo. Claro que estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando para dar condições melhores para as crianças, estamos trabalhando para dar um bom estudo para as crianças, né? Estamos trabalhando para que as coisas não faltem, mas acontece que às vezes falta, né? Eu lembro que há um mês atrás, nossa casa é muito simples. Nós temos uma casinha, eu acho que se ela tiver 100 metros quadrados construída, acho que é muito. Eu nem sei quanto é que é, mas tem 3 quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro, né? E um quintalzinho aqui pequenininho. Então, assim, a casa é bem simples, dessas casas que a gente financia pelo governo, tá? Então, vamos viver até a velhice pagando. Era melhor isso do que pagar aluguel. Então, assim, eu me lembro da última vez, você falou aí que seus pais passavam vergonha. Passava, né? Passa, a gente passava. E, assim, eu lembro no mês passado, nós tivemos a visita de um sacerdote amigo nosso. Ele só conhecia a gente de ver eu e o Walter na paróquia dele, na casa dele, e da gente falar das crianças, que nós temos 6 crianças, que nossa casa é simples e tá. Mas ele nunca tinha visto com os olhos dele, né? E aí, mês passado, ele estava passando aqui pela cidade e falou assim: Você tá em casa, Walter? Tô, então vem. Eu estava até na rua e cheguei na hora ele já estava em casa. Então, quando ele chegou assim, ele dava para ver o olhar dele assim, ó. Nossa, mas é muito diferente do padrão de uma casa paroquial, onde o padre tem uma mesa enorme que cabe todo mundo, né? Onde a cozinha é ampla, onde a sala, né, tem um sofá bonito. O nosso sofá não, ele tem uma capa horrorosa. Às vezes as crianças derrubam coisa nele, fica manchado, tem que ficar lavando e a mancha continua lá. Então, assim, não tinha beleza estética. Uhum. Por quê? Porque as condições não permitem. E assim, eu falo isso sem peso na consciência nenhum, porque pra gente é a nossa vida, é a nossa realidade, entendeu? Então, assim, e eu aprendi, isso eu acho que é uma coisa meio que de personalidade mais formada, né? Eu vejo muitas mulheres no Instagram, as mães lá que já têm suas condições, que mostram suas panelas vermelhas bonitas, fazendo seus camarões e seus aspargos e não sei o quê. Isso não me afeta de maneira nenhuma. Porque eu sei que elas trabalharam para isso, o marido delas trabalhou para aquilo, e a realidade delas é outra. E aí eu não vou olhar a realidade delas e falar assim, eu não posso ter mais filhos, porque olha lá, ela tem todas as condições do mundo e eu não tenho. Sim, sim. Não, como você falou, a santidade é chamada para ela e para mim. E para Uhum. mim. Então, assim, isso tem que estar muito claro na nossa vida, né? Então, assim, aqui em casa, a gente vai tendo os filhos e conforme tem os filhos, nós vamos como é que fala? Nos espremendo mais, né? Tem Sim. que espremer. Quando eu já tinha a Laura, nós temos 2 beliches. Então, dorme a Clarice, a Bárbara, a Catarina e o Bernardo. Já tinha o berço da Laura. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou colocar a Tereza? E aí, num raciocínio
só humano, eu pensaria assim, é loucura Uhum. ter mais um filho. Mas, assim, só sente quem consegue ter uma intimidade com Deus. Quando o filho está no ventre, você pensa, não, não é loucura, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus e ele vai arrumar tudo, ele vai arrumar tudo. E aí, eu lembro que eu tinha pedido uma moça no auxílio no parto se alguém tinha um berço para doar. Não era nem para mim, era para minha irmã, na época ela ia ter neném. E aí eu fui, eu viajei, peguei esse berço, trouxe e ficou com ela. Quando foi para a Tereza nascer, eu peguei o berço de volta com ela. Então é um berço bem pequenininho que coube certinho aqui no quarto do casal, até ela fazer uns 5 meses e vai para outro quarto. Então, assim, Deus provê tudo. As roupinhas, Tati, eu compro. Olha, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comprei um body nessa minha vida. Então, assim, as amigas têm, repassa. Eu aceito tudo de bom grado, lavo bonitinho. Porque eu olho pro olhinho da Tereza, a Tereza não está importando se ela tem um body bonito, novo, ou se ela está com uma roupinha usada de outra criança. Sabe o que a Tereza quer? A Tereza quer chamego, a Tereza quer cheirinho, a Tereza quer o leite do peito, a Tereza quer abraço, a Tereza quer colinho. É isso que ela quer. E eu vejo tanto que o olhinho dela, quanto é amada, né? Como a Uhum. Laura. Então, assim, às vezes a gente acha que vai doer muito nas crianças passar certas dificuldades. E não é bem assim. Sim, Só vai doer se os pais forem ingratos e amargos. Se perfeito. a cada dificuldade que os pais passam, se eles ficarem amargos, reclamões e só falando que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, e é claro que as crianças vão crescer com aquela coisa de eu tive uma infância difícil, eu não quero dar isso para meus filhos, que horror, né? E na verdade, assim, eu me lembro da minha infância, Cássia, a minha infância ela foi bem mais sofrida do que as dos meus filhos, assim. Eu tive uma infância bem, bem difícil mesmo, ao ponto de olhar assim dentro de casa e falar assim, hoje não tem nada para o lanche. Não tem nada. Então, assim, a minha mãe pegava farinha de mandioca, colocava açúcar, e daí a gente misturava e comia, e depois bebia água. Aquilo incha na barriga, né? E te dá a sensação de saciedade, né? Te dá a sensação de que tá tudo certo. Então, ali depois você ia brincar. E eu lembro de um fato, assim, já na minha adolescência, eu tinha uns 16 anos, já estava prestes a minha terceira irmã nascer. A gente, era, acho que era aniversário da minha mãe, e a minha mãe inventou de fazer um arroz e um frango em casa. Era a única coisa que tinha. Não tinha feijão, não tinha salada, não tinha verdura, não tinha nada. Tinha aquele frango que ela estava guardando para uma data especial e tinha arroz. E aí ela começou a fazer a comida, né? E quando ela começou a botar o frango no fogo, o arroz, o gás acabou. Então ficou aquele arroz, quando ele começa meio a cozinhar, ainda duro, e o frango nem chegou a cozinhar. Ele ficou lá dentro da panela esbranquiçado, assim, sem estar cozido. E aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, ih, o gás acabou. E só tava eu, ela e minha outra irmã. E aí eu comecei a rir e falou assim, mãe, a senhora pensa que as coisas, quando estão difíceis, elas podem ficar um pouquinho mais difíceis. E a gente riu e foi comer o arroz cru, né? Comemos o arroz cru e eu me lembro muito da serenidade da minha mãe com aquela situação, né? Uhum. De como ela pegou, ela comeu, ela não chorou e falando assim, é meu aniversário, como que pode isso acontecer? Como que essa vida é difícil? Ela não falou nada, a gente riu, ficou rindo da própria miséria do pobre, comemos e aquele dia passou. Então, assim, eu vivi várias situações desse jeito, onde acontecia coisas que a gente pensava assim, não dá para ficar pior, e dava. Então, Sim. assim, hoje eu olho para a vida dos meus filhos e falo assim, a gente tem uma vida apertada? Tem. Não temos plano de saúde. Na última vez que Bárbara ficou doentinha, ela estava cheia de mancha pelo corpo. Lá se vai eu pegar a Bárbara, colocar no carro, deixa o Walter com os 5 meninos, corre para levar a Bárbara para poder consultar. Então, assim, no SUS, vai, tenta médico.
E aí, se lá não tem, você liga para uma amiga, liga para outra, até que alguém te ajuda, né? Alguém ajuda. Então, assim, uma coisa que a pessoa que tem muitos filhos, ela tem que aprender também é ser humilde, né? Uhum. A ser uma pessoa que ela sabe que a realidade dela não está aqui nessa vida, né? Isso eu não estou nunca falando para vocês que vocês têm que se acomodar e falar assim, não, então a vida vai ser essa mesmo, vai ficar tudo por isso mesmo. Não Uhum. é isso. É trabalhar duro para que a vida melhore, mas não ficar amargo por causa das condições do presente, porque se as coisas estão difíceis, aprender a não murmurar e a não reclamar. Então, assim, vamos Uhum. falar de abertura à vida. É só para quem tem dinheiro? É só para quem tem plano de saúde? É só para quem pode comprar enxoval? É só para quem tem uma conta bancária que tem lá o dinheiro para qualquer emergência, ele pode usar aquele dinheiro? Se fosse assim, Santa Catarina de Sena não tinha nascido, né? São Pio não tinha nascido, São José Maria Escrivá não tinha nascido, vários santos não teriam nascido. Por quê? Porque há algum tempo atrás não havia uma vida confortável como há hoje. O máximo de vida confortável é a pessoa ter as suas criação numa terrinha, era o máximo de vida confortável, era isso. Então, assim, nós hoje estamos muito apegados às seguranças que são ilusórias, assim. É claro que é bom ter um plano de saúde? É, mas ele é tudo? Ele é a questão essencial para se ter um filho? Não. É isso que as pessoas têm de entender, né? Que existem famílias que vão ser um pouco mais fácil a questão financeira, mas existem outras que vai ser mais apertado. E para cada um Deus vai pedir um sim, né? Para Exatamente. cada um Deus vai pedir um sim. Então Deus me pede a abertura à vida que na minha realidade travou, voltou, né? Voltou, voltou. Voltou. Então, assim, Deus me pede abertura à vida no meu pouco. Não é só para quem ganha aí um salário mais de 30 mil reais por mês que pode ter uma família numerosa. A gente está muito, 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 muito aquém disso. E eu falo, até costumo aí falar para minha tia esses dias, tinha uma tia minha que estava aqui falando, eu fico admirada como vocês são, como que vocês conseguem ir administrando. Eu falo, Kitty, é só você ir jogando os boletos para cima e você sorteia qual que você vai pagar aquele mês. Então você sorteia e vai equilibrando, né, as coisas. Então, assim, a abertura à vida ela não é só para quem tem dinheiro. E aí vamos a pergunta central, mas o que é abertura à vida? Uhum. Abertura à vida é você ser fiel ao sim que você disse no casamento. Quando você se casa, o padre faz 3 perguntas, né? Sobre a fidelidade, sobre até a morte o separe. E a última pergunta é: vocês aceitam receber os filhos que Deus enviar e educá-los na fé? E a gente responde sim. Sim. Depois a gente casa e parece que esquece desse sim. A gente se Precisamos. concentra no sim da saúde da doença, no sim da fidelidade até a morte o separe, mas esse sim do aceitar os filhos a gente quer meio que condicionar. Porque assim, como que você diz que aceita, sendo que você coloca vários meios para interromper que eles venham? Uhum. Então você não está aceitando, né? Você está tentando interromper o tempo todo. Aí pode me perguntar, tá, mas eu tenho que ter 15 filhos, então? Não, não é isso. Também não é isso. A questão é ser generoso, né? A abertura à vida, ela parte. O ponto fundamental da abertura à vida é a generosidade. Até quando que eu consigo ser generoso, né? Até quanto? Uhum. E por isso que as pessoas perguntam pra gente, e aí, vocês pararam? A gente fala, não sabemos. Sim. Não sabemos, porque hoje nós vivemos uma situação apertada, mas ela ainda não, muito longe de ser uma situação de miséria, Uhum. né? Muito Impossível, longe de né? ser uma situação de doenças gravíssimas. Nós não temos, né? E assim,
Falar sobre a providência de Deus. Gente, é algo lindo você viver esse abandono. É algo maravilhoso que, embora você tá ali lutando, você tá buscando, você tá trabalhando, mas você vê que a mão que rege tudo, ela é maior que o seu trabalho, ela é maior do que o seu esforço, ela é maior do que até mesmo se você estiver doente, e não estiver podendo trabalhar. Aquela mão é a mão que vai chegar e vai falar assim, ó, toma aqui que eu tô vendo sua luta. Uhum. Quantas vezes eu e o Walter, nós não fomos surpreendidos com a providência de Deus de uma forma claríssima, quase que como um véu assim que sai, sabe? E a gente olhar e os olhos encher de lágrima e embargar isso aqui e falar assim, é ele quem está cuidando da gente. E a Pois gente é. olha um para o outro, a gente não precisa dizer nada, porque a Sim. gente sabe da cumplicidade, a gente sabe da dificuldade que estava vivendo e a gente sabe o que é que estava faltando e que Deus veio e interveio naquele momento, onde precisava. E o E eu quanto isso vejo que fortalece o a casal, questão né? da providência ela é uma coisa assim muito. Parece que ele nos testa para Uhum. ver até onde vai a nossa confiança, a nossa fé, a nossa resignação. Até onde que eu vou ficar passando uma certa dificuldade e que eu não vou reclamar e que não vou, tá vendo? Em nenhum momento passar pela minha cabeça aí, tá vendo? Para que eu fui inventar de ter esse tanto de filho? Assim, o que eu aprendi foi que nos momentos de maior dificuldade, eu fico olhando assim e penso, Senhor, as coisas estão difíceis, mas eu sei que o Senhor agirá, não por mim, mas por eles, porque o Senhor os ama. E assim, eu sempre olho para eles e penso, Deus os ama, e por causa do amor que ele tem por eles, ele vai agir. Então, assim, ter aquele coração confiante e não aquele coração que murmura. E aí eu vejo que a gente vai passando, tem épocas que a dificuldade é grande, tá eu e o Walter preocupado, a gente fica assim, ficamos quietinhos, cada um rezando do seu lado. E quando vem, a gente só olha assim um pro outro e já pensa, tá vendo? A gente está indo no caminho certo, não reclamando, não murmurando, agradecendo a Deus e sendo ainda mais fiel, porque é quando a dificuldade vem que você tem que ser mais fiel. Porque é muito bonito falar, sabe, de Santa Giana, é muito bonito de falar de Chiara Corbello Petrilo, né, que morreu aí de câncer para dar vida para um filho, né? É muito bonito falar de Santa Zélia. Gente, isso é tudo muito bonito. É poético. Quando você lê nos livros, é lindo. Parece é uma história de santo, né? Coisa linda. Mas na vida real, esses mesmos santos passaram muitas dificuldades. A entrega deles foi muito difícil. A entrega deles doeu na carne. Não era que eles ficavam assim, não, ó. Doía mesmo. Então, quando vem para nós, seja na dificuldade financeira, seja na doença, na sua própria doença, seja na doença de um filho, é hora de você se entregar, né? E passar aquele momento com resignação, como oferta, com sacrifício, com coração grato, sabe? Então, assim, a abertura à vida, ela junta tudo isso e traz para você. De saber que você não está aqui a passeio, de saber que quando você se casou lá no altar, você está vivendo um sacramento, uma vocação, é um caminho de santidade. Então, a santidade não está só em você aguentar os defeitos do seu marido e levar ele para o céu. Também está, junto com esse marido, ter os filhos e educar os filhos para o céu, educar os filhos para Deus, né? Então, esse é um princípio básico do casamento. O casamento não é para você só se casar e falar assim, não, dois tá bom porque eu sonhei só com dois, então é fulaninho, fulaninha, a vida já tá boa. E agora a gente vai só crescer e ter estabilidade financeira e vai ficar tudo bom. Deixa eu só te dizer uma coisa. A estabilidade financeira, o milhão, o bilhão, seja lá o que você tiver, vai tudo pro ralo quando você morrer. Entende? Então, assim, não quer dizer que você não possa buscar. Pode. Só que não pode prender o coração nisso. Uhum. Não é prender o coração nisso. Nem quando não se tem e nem quando se tem, né?
Às vezes a gente tem aquela coisa de não ter dinheiro nenhum e ser mais apegado ao dinheiro do que aquele que é rico, Sim, né? sim. Existe. Ser mais materialista do que aquele que é rico. Então, É, assim, as pessoas é, confundem. sim, as pessoas hoje dão muitas desculpas, né? Então, assim, quando vem perguntar pra gente, mas no mínimo vocês devem ganhar bem, seu marido deve ganhar bem. Eu só olho assim, não, a realidade não é bem essa. Mas no mínimo você tem uma empregada. Não, não tem empregada, não. Empregada que sou eu. Então, assim, Uhum. eles querem que você dê a eles algum motivo plausível para que você tenha esse tanto de filho dentro de uma estrutura confortável, E né? não tem. E quando você diz que não existe uma estrutura confortável, não é assim que se pensa nos filhos, que eles são um bem maior do que a questão financeira, as pessoas ficam chocadas, né? As Uhum. pessoas ficam chocadas. Então, Eu assim, vejo, assim, Tati, que sempre há uma desculpa. Mesmo assim, eu moro aqui no Japão, né? As pessoas fazem as mesmas perguntas, né? A mesma coisa. Você vai parar agora? Chega, né? 4, né? Já tá bom. É a mesma coisa, assim. Graças a Deus, né? A gente tem a condição de cuidar desses filhos, mas é a mesma coisa, é sempre uma desculpa. Porque, afinal de contas, mas dá muito trabalho, como que se você vai dormir, como que vai pagar a faculdade, sempre há um problema que vem entrando na frente, né? Você levantou um ponto muito importante. Uma que era da tristeza, né, assim, de não sucumbir à tristeza. Eu lembro muito da minha mãe, assim, na minha infância, fazendo esses perrengues aí, misturar farinha com não sei o quê, e inventar um negócio ali, a gente comia. E a gente também ria da situação. Eu falo assim que a minha mãe, ela manteve sempre a esperança. O meu pai, pobrezinho, coitado dele, não conseguia, era meio descontrolado. Mas a minha mãe, ela sempre se manteve alegre, né? E isso não deixava que a gente olhasse para aquela pobreza de uma forma assim, melancólica, triste, né? Com raiva da pobreza. Não, a gente ria mesmo, mas não tem. E a gente conta as histórias e dá risada, porque o sofrimento não estava em ser pobre, né? As pessoas sofrem porque elas estão pegadas no que está errado. Tanto que quem mora aqui no Japão, nós temos melhores condições de quem está no Brasil em geral. Isso é evidente. Nem todas as pessoas aqui são ricas, mas se nós trabalhamos, em geral, aqui é melhor para se viver. E ainda assim as pessoas estão reclamando, dizendo que não dá para ter filho. As mães estão sempre infelizes, as mães estão sempre descabeladas, as mães estão sempre carregando o filho como um fardo. Eu vejo as minhas amigas ao meu redor, né, que me olham como loucas, porque eu só tenho 4, são só 4 ainda, né? Então, esse ponto da alegria, né? Os pais trazem alegria para as crianças e mostram para ela que a nossa felicidade não é enquanto a gente tem, mas é enquanto a gente ama. A minha mãe sempre me mostrou isso, graças a Deus. Apesar dela não viver na fé, ela tem, né, esse coração que é caridoso e que ultrapassou a pobreza. Eu falo, né, assim, tudo que faltou material, a minha mãe preencheu com amor e presença. Tudo. Então, nenhuma tristeza de não possuir alguma coisa, de não comer alguma coisa, foi maior do que aquela felicidade de ter uma família, de estar com uma mãe que ficava comigo, que olhava para mim. Por isso que eu preservo muito por isso, né? Da mãe estar com o seu filho, da mãe prestar atenção ao seu filho, né? Entender o quanto que ele vale muito mais do que um salário, né? E outra coisa é isso, sempre vai haver uma desculpa para você não ter um filho, né? Tem que ter um pouquinho mais, né? Ai, mas eu queria um pouquinho mais. As pessoas olham para mim e falam, Cássia, para você é tão fácil, você nasceu para ser mãe, né? Você não se importa de estar aí em casa o dia inteiro. Eu também tenho as minhas dores, é o que você falou. Deus também me cobra muitas coisas, né? Quando a gente está esperando, né? E promete a Deus, a gente tem que viver na verdade. E as pessoas realmente elas não se importam com isso. Como o Nilo comentou aí, né? A gente não tem que levar ao pé da letra. Se nós não somos fiéis obedientes a Deus, a que nós seremos fiéis obedientes? E é por isso que vem a tristeza. Né? Nós queremos servir a outros senhores, nós buscamos a outros senhores. Né? Nós temos um Deus que cuida de nós, mas nós ainda esperamos que alguém lá fora nos dê, que um patrão nos dê, que nós busquemos com nossas próprias mãos, e não é. É Deus quem dá. Eu e meu marido, a gente não passa tanta dificuldade, mas nós passamos no comecinho, né? E nós provamos também da divina providência. Para quem fala, mas comida não cai do céu. Às vezes cai. Às vezes bate na nossa porta, né?
Às vezes a gente fala, nossa, esse mês tá feia a coisa. E aparecia o dinheiro, vendia alguma coisa. Alguém falava, nossa, eu recebi um salário de anos atrás que eu não recebi, e o homem ligou para mim e falou assim, eu vou te pagar mês que vem. Eu falei, é Deus que manda. Vai ser a divina providência, ela vem. Né? Vem é, dentro do bolso de outra pessoa. Ela vem, né? Tem um rosto que vem, bate na nossa porta e fala, é aqui que tá. Só que a gente precisa reconhecer isso, estar disposto a receber. E outra coisa que você falou muito bem é aceitar a nossa realidade, as nossas circunstâncias, né? Eu moro aqui no Japão, né? Vocês acham que eu tenho uma vida maravilhosa. De fato, não é de se reclamar. Não tenho por que reclamar e eu nunca reclamarei, porque comparado ao que eu era, eu me sinto milionária, né? Se eu quiser comprar um pão amanhã, eu saio e compro o pão para os meus filhos. Só que, assim, a gente tem muitas prioridades que ainda não deu para fazer, assim, muitas prioridades ou muitos desejos que não deu para fazer. Né? Se vocês forem ali na minha cozinha, as minhas panelas são panelas velhinhas, são minhas 3 panelas velhinhas lá do começo do casamento que eu tenho. E não deu para comprar outra e tá tudo bem, né? Ainda tá faltando comprar uma cortina ali, pintar uma parede, não tem problema, né? Esse não é o centro da nossa vida. Mas o bebê vai vir e nós vamos cuidar dele, né? Ele vale mais do que as panelas, ele vale mais do que as paredes, do que o carro. E a gente, assim, vai crescendo, os filhos vêm, né? E eles pedem de nós entrega. E isso amadurece o casal. Né? Eu olho para o meu marido e falo isso é a cura do casal, essa entrega. Porque a gente é egoísta, a gente vai se ferindo, a gente vai ficando doente. Imagina você, Tati, né? Olhar para o teu marido e falar assim, você não vai fazer o que você gosta porque você tem que ganhar, tem que ganhar mais dinheiro. Ou ele virar para você e falar, Tati, você não vai mais ficar em casa porque você tem que me ajudar a ganhar mais dinheiro. Prioridade errada. Isso deixa o casal doente. Sempre uma cobrança. Agora, ao contrário, essa entrega cria admiração. Eu tenho certeza que quando você olha para o seu marido, você sente o mesmo que eu sinto quando eu olho para o meu. Admiração. Gente, peraí que eu sou melancólica. E, assim, esse homem, ele dá a vida por mim, então eu dou a vida por ele, né? Esse amor cresce de um jeito assim que os filhos olham para os pais e não vão cobrar dele assim, faltou um sapato novo. Não, teve muito amor. E a santidade se faz nisso, né? Se fiel no pouco ou se fiel no muito. Eu brinco, né? A gente acha que só os mártires foram santos, só os mártires amaram. Não, nós amamos assim de pouquinho, né? Naquele fazer o seu ovo mexido, né? De temperar com muito amor. Isso que se dá o amor, né? Que vai fazendo amadurecer e a santidade vem vindo, né? Então, a gente se torna doente, se torna ingrato, se torna murcho, né? Assim, como se desesperançoso, né? O cristão ele não pode ser triste, não pode ser desesperado. Não existe desespero em quem vive em Deus. Não pode existir. Nem para mim que moro aqui no Japão, e nem para Tati que mora aí, nem para fulana que tá com o filho doente, e nem para fulana que o filho morreu, né? Assim, porque nós servimos a um Deus, esse Deus já venceu a própria morte. Então, não existe desespero, existe confiança, né? Existe amor. E sempre que nós falamos dos filhos, os filhos parece que não tem mais esse valor em Deus. O filho é só mais uma coisa. O filho ele é igual o carro, né? O filho ele vale menos que um sofá. A minha promessa a Deus, ela não foi feita com amor, eu não a respeito. Né? Eu não sou fiel ao meu Deus. E eu acho que ele é tão infiel quanto a mim, porque eu não confio que ele dará o pão. Então o problema é aqui, ó. Abertura à vida é falta de fé. Sempre eu falo, como que eu quero ser aberta à vida e tenho medo. Falta fé. Falta fé. E porque falta fé, falta caridade. E porque falta caridade, a vida é triste. E porque nós somos estéreis, a nossa vida é sempre uma murmuração. Né? Que o fruto é doce, né, Tati? Assim, nós conhecemos as árvores pelos frutos. Nós somos hoje, graças a Deus, uma videira fecunda que traz filhos para Deus. E porque nós provamos deste fruto, a vida é doce. Se nós estivéssemos ali segurando, eu não vou dar, eu nunca provaria, né, desse doce que é poder ter os filhos, de poder dizer, Deus envia. Né? Vocês sempre falavam isso lá no grupo, né? O filho vem com o pão embaixo do braço. Tem gente que diz que não. Mas a mãe sabe que vem. Né? A mãe sente, a mãe vem. Sempre vem. Né? Bem, Então, pode uma continuar das com a coisas inscrição. assim que eu, você falando aí da admiração pelo marido, isso é real.
eu olho o que o meu marido faz por nós, pelas crianças, quando ele vira a noite trabalhando, quando ele vira a noite pintando, eu vejo ali como que ele está se doando, como ele está morrendo por nós aos pouquinhos. Sim, sim, Então, sim. assim, é ele lá, às vezes, mais de 300 quilômetros longe de mim, e eu aqui. E às vezes o pessoal fala, você não cansa? Canso, mas eu não vou reclamar. Enquanto ele faz lá, eu faço aqui. E nós dois estamos nos sacrificando pelas crianças, pelos filhos. Aí algumas pessoas, mas depois quando eles crescem, eles ficam ingratos e tudo. Mas a questão não é a gratidão deles. A questão é Deus, gente. A questão é que é por eles, mas é muito mais é por Deus. É para Deus, entende? Esse sacrifício é para Deus e é para alcançar um dia a eternidade. É claro que tem pessoas que o marido não quer ser aberto à vida e que existem N motivos que a gente sabe, que a gente não precisa elencar aqui, mas dentro de uma normalidade, dentro de um geral, a maioria das pessoas estão apegadas a medos e seguranças que não existem, porque assim, a abertura à vida, como você falou, é uma questão de fé. Quanto mais intimidade, quanto mais vida de oração, quanto mais você olhar para Jesus Eucarístico e ele abundar a sua alma, mais você vai ter coragem de: aqui está, Senhor, o meu útero, a minha vida, o meu casamento, os meus filhos, a minha dificuldade, o meu choro, né? A minha doença, quando às vezes eu estou com um monte de criança pequena e não consigo nem levantar da minha cama porque eu estou doente. Então, assim, aqui está, Senhor, está tudo. Eu estou te dando tudo, não tem reservas. Então, quando perguntar assim, o que é abertura à vida? Abertura à vida é generosidade. Generosidade. Se eu tenho 3, 4 filhos e eu já dei tudo, então esse é o meu tudo e eu já ofertei a Deus. Se com Uhum. hoje eu tenho sete filhos, 6 aqui e um no céu, eu sinto que eu ainda não dei tudo. Então, Sim, assim, estamos dando tudo, eu e o meu marido, e a gente está trabalhando para isso, para que um dia, na hora da morte, chegar assim, eu combati o bom combate, guardei a minha fé. Eu fui fiel no pouco, na dificuldade, quando as coisas sim. faltaram, quando tudo foi treva, eu fui fiel, né? E fui fiel também quando as coisas estavam fáceis, quando as coisas estavam boas, Uhum. quando tudo era mais tranquilo, eu fui fiel. Então, assim, a questão é ser fiel na sua circunstância, né? Com um marido difícil, com uma casa pobre, com dificuldade financeira, com dificuldade de doença, com, né? Essa é a questão é a fidelidade, né? Eu olho para minha sogra para mim, ela é um exemplo vivo de como ser fiel. Ela teve 8 filhos e ela me conta um episódio que eu vou narrar aqui rapidinho, de um filho doente com febre e ela não tinha remédio para dar para essa criança. E ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela não sabia o que fazer. Ela pegou um pouco d'água, colocou um pouco de querosene, isso há anos atrás, onde não tinha, no Nordeste, onde não tinha hospital, não tinha posto de saúde, ela sozinha com as crianças olhando, e ela pegou o copinho com um pouco de querosene e deu para a criança e ele tomou. E ela disse que colocou só umas gotinhas para falar, vai fazer alguma coisa e cobriu aquela criança. E aí acho que a febre, a criança transpirou, a febre passou e aí a criança depois ficou bem. Então, se ela me conta muitas dificuldades, que eu fico olhando assim, se a minha sogra não tivesse sido generosa, hoje eu não teria o meu marido, que é o sétimo. Sim. Então, assim, a questão da abertura à vida, quando você pensar o que é abertura à vida, é fazer essa pergunta: eu estou sendo generoso? É. Eu estou sendo generoso? E não pensem que vai ser flores que os anjos vão tocar para você quando você estiver sofrendo, não. O sofrimento vai ser ali Dói, na dificuldade, na dói. escuridão, no sacrifício, na dor. Vai doer, vai chorar, vai ser difícil, mas você tem que entregar tudo aquilo a Deus e ser fiel e ser grato apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento. A gente acha assim que
é uma coisa que eu gosto de focar, né? Na santidade. A gente é assim, é bonito demais pro outro, mas não serve pra mim, né? E não é isso, não existe outro caminho, não é uma opção, né? Quando a Tati fala de entregar tudo, ela vai dar tudo, eu vou dar tudo, meu marido, o marido dela, e todas as mulheres deveriam ter essa consciência de que nós devemos dar tudo para Deus. Vai cair, a gente tem 5 minutos. Alguém falou sobre fazer laqueadura, não faça, não faça. Deus te pede a vida, Deus, o que te falta não é dinheiro, o que te falta é amor, é caridade, é fé, não faça, né? Quando a gente se pensa assim, eu não posso ter outro filho porque tá me faltando alguma coisa material. Não é, o que falta não tá por fora, o que falta é aqui dentro, né? A alegria que te falta não tá fora, a alegria que te falta é aqui dentro. A gente precisa voltar para dentro, buscar a Deus, viver a nossa vida como Ele nos pede. A gente acha que essa vida, assim, se resume a esse mundinho, né? A ter as coisas e comprar. Mulheres chegam em mim e falam rapidinho. Fala, Cássia, eu não posso ter outro filho, porque como eu vou colocar na natação? E se ele me pedir um pão e eu não puder dar? Você não vai dar a ele o pão, você não vai pôr ele em natação. Mas o que é essencial você pode dar, que é a Deus e que é a fé. Quem tem a Deus e quem tem a fé caminha sozinho. Sabe para onde vai. Agora, se você dá muitas coisas para eles, né, materiais, e não dá o que é essencial, que é Deus, ele se perde. É assim que é. Então, a gente tem que voltar o nosso olhar para o que nós prometemos a Deus e para que serve o nosso matrimônio. Nosso amor, ele é fecundo ou não? Nós prometemos a Deus que geraríamos vida e agora nós vemos uma mentira. Então é hora de mudar isso. É hora de mudar e ser fiel de verdade, né? Não tenha medo. Não tenha tristeza. Não há por que lamentar. Ou vocês acham que, olha que coitada da Tati, tenho dó dela com esses filhos? Não tenho. Nenhuma. Sinto inveja às vezes, porque essa mulher é uma mulher forte, né? É fortaleza que transmite fé. Muito mais do que a fulano que tem um filho que é todo paparicado. O que a Tati tem, né, não são o material. O que ela e o marido dela têm não é o material, é a fé. Isso ninguém arranca. Isso em lugar nenhum se compra. É isso que nós devemos ter. Tati, eu agradeço muito por essa live, né? A gente poderia, tenho certeza, ficar conversando aqui horas e horas. Mas meu marido chegou e eu preciso cuidar dele. Né? Então, muito obrigada a você. Eu vou salvar essa live, tá, meninas? Porque essa live tem que ficar salva, depois eu vou subir ela no YouTube. Vai ficar salva aqui por 24 horas. Obrigada por vocês terem assistido. Espero que tenha, né, pelo menos entendido um pouquinho de que a abertura à vida não se trata em possuir bens, mas em possuir amor, né, em possuir fé. Quer falar alguma coisinha, Tati, para se despedir? Você tem 3 minutos. 2. Tem, Tem 2 minutos. só para finalizar, eu vou contar rapidinho. O pessoal diz que as coisas não caem do céu, né? Um dia eu e o Walter estávamos passando uma dificuldade muito grande aqui em casa, onde todo o dinheiro tinha acabado e não tinha nem fralda nem leite para as crianças. E aí a conta tinha 30 e poucos centavos. E a gente sabia que não tinha mais da onde tirar dinheiro. E aí eu falei, amor, a fralda acabou. E aí ele falou, e agora? E eu vi ele meio apreensivo, peraí, deixa eu olhar na conta aqui. E ele foi, a gente já tinha olhado na conta, tinha aqueles 30 e poucos centavos, e quando foi, ele olhou de novo, tinha R$ 1.172 e alguma coisa. A gente nunca, isso já tem mais de 3 anos, nunca descobriu como que aquele dinheiro foi parar na nossa conta. Não foi ninguém que depositou, ninguém nos devia, não foi familiar, não foi ninguém. Aquele dinheiro simplesmente caiu. Se fosse falar de providência, eu poderia falar que várias coisas que já aconteceu conosco, em que Deus mostra assim, eu estou aqui, eu estou vendo e eu vou intervir. Então, assim, é a questão de fé. Abertura à vida é uma questão de fé, né? De generosidade. Muito obrigada, viu, Cássia, pelo convite. Obrigada. Não, eu que agradeço. Tenho certeza que as meninas gostaram tanto quanto eu, né? Muito obrigada. A nossa A questão transmissão é ser generoso na sua vida, né? e ser feliz, né? Que o cristão é feliz, né? Não há tristeza, né? Para quem ama, quem espera em Deus, não há tristeza, não há desesperança. Beijo, Tati. Tenha um abençoado dia. Muito obrigada mais uma vez. Beijo, meninas. Amém, Cássia. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço pro senhor, seu marido, que eu Tchau. admiro muito também. Tchau, tchau. Tchau.